Esse é o Papo de Camelo, podcast que eu criei para conversar com pessoas que topam compartilhar um pouco sobre as suas trajetórias, trazer um pouco mais também das suas experiências práticas e dar suas opiniões sobre esse ecossistema de inovação, ecossistema empreendedor, especialmente o ecossistema de startups. Se você está aqui, provavelmente você quer ouvir casos práticos, conversas transparentes e francas que podem te ajudar a tomar melhores decisões, a se colocar melhor enquanto empreendedora ou empreendedor. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast que, por mais que seja de negócio, ele é muito mais sobre as pessoas e suas experiências do que qualquer outra coisa. Eu sou o Luiz Gomes e eu tenho uma longa trajetória nesse ecossistema de startups. São mais de 10 anos inseridos nesse meio. Na descrição desse episódio tem um link para que você possa se conectar comigo e saber um pouco mais sobre como eu posso ajudar a sua startup. Mas hoje eu serei o host nessa conversa que me inspirou a cada minuto e que certamente também vai te inspirar e te trazer diversos aprendizados importantes para a sua jornada inserido nesse meio empreendedor. Vamos lá, que esse papo precisa começar. Hoje o papo sou eu e você. Eu sou o Luiz Gomes, o criador e host aqui do Papo de Camelo. Ao longo do ano eu conversei com muita gente legal, muita gente interessante do nosso ecossistema empreendedor, ecossistema de inovação, meio de startups, investimentos. Mas eu resolvi separar essa última edição do ano para conversar sobre as minhas perspectivas para 2025. O que é que a gente pode esperar enquanto tecnologias, mercados, comportamentos que vão impactar o cenário da economia digital em 2025. Quero aproveitar esse momento para dizer que se você ainda não conhece a minha newsletter, que é a Camelo News, você está perdendo tempo. Então já aproveita, assina a newsletter, o link para você assinar está na descrição desse episódio e lá tem mais de 400 conteúdos publicados disponíveis sobre diversos temas de desenvolvimento de startup. Então não perde tempo. Além de ouvir todos os episódios do Papo de Camelo, que eu espero que você tenha ouvido, eu te espero como assinante da Camelo News. Por que eu resolvi trazer uma edição sobre tendências? Todo ano, ou pelo menos nos últimos 3 anos, eu tenho dedicado aí o final de novembro, começo de dezembro, para fazer uma análise do que aconteceu no ano que está terminando e entender quais são as projeções, principalmente baseado em tecnologias, mercados e comportamentos que vão impactar o ecossistema de inovação, o mercado digital no ano seguinte. Uma forma de aquecer os motores para o ano que vai começar e permitir que as pessoas possam se preparar para eventuais mudanças, para novas dinâmicas e tudo aquilo que pode interferir positiva ou negativamente no desenvolvimento de startups. Então, meu objetivo por trás de trazer uma análise de tendência e para ter esse papo hoje com você é que a gente possa ter uma preparação melhor para o ano que vai começar. Aproveito para dizer que na minha newsletter está lá disponível também a 3ª edição da Camelo Trends, que é a consolidação dessa análise de tendência que eu publiquei na semana passada e que você pode acessar e ler com mais detalhes muitas das coisas que eu vou falar aqui, mas ainda outras que eu não trouxe para essa conversa, para que a gente também não fique muito tempo aqui e que isso não torne o nosso papo monótono e chato. Então a minha proposta é que você tenha aqui uma visão mais informal sobre as perspectivas para 2025 e lá na Camelo Trends você vai ter todas as informações muito bem estruturadas. Então, depois que você ouvir esse episódio, vai lá para ler um pouco mais sobre a minha análise de tendências para 2025. Para começar, a gente precisa falar sobre quais tecnologias vão impactar o nosso ecossistema de inovação, o nosso mercado digital. Não tem como a gente falar sobre isso sem mencionar a inteligência artificial, óbvio. Então a gente vai continuar sendo impactado sim pelas muitas aplicações de inteligência artificial generativa,
Muitas delas estão sendo cada vez mais integradas nos serviços digitais, uma forma de você entregar uma experiência melhor para o cliente, uma forma de você trabalhar melhor os dados que você gera a partir dessas interações e uma forma até de você criar um ambiente de relação customizada, algo que há algum tempo atrás a gente não via muito entre as startups. A gente defendia muito a visão da repetibilidade dos serviços, ou seja, você conseguir chegar numa camada de serviço que da mesma forma pudesse atender o máximo de perfis clientes possível. Hoje, com o IA, você pode partir de uma premissa de serviço que se adapta ao comportamento, às demandas e ao fluxo de interação que cada cliente seu tem. E isso pode ser feito com qualidade a partir do momento que você manipula as infraestruturas de inteligência artificial que estão cada vez mais democráticas, baratas e potencialmente interessantes. Claro que a gente ainda está muito longe do limite ou do platô que geralmente as tecnologias chegam quando o assunto é IA. Então é provável que em 2025 a gente ainda perceba saltos de crescimento que possam, entre aspas, assustar o mercado, mas que por outro lado, se você está preparada ou preparado para lidar com essas evoluções, podem ser bons saltos de crescimento para o seu negócio. A segunda tecnologia que segue ganhando força, e isso tem muito a ver com um dos mercados que eu vou mencionar mais à frente, são as tecnologias baseadas em blockchain, ou seja, tudo que diz respeito à segurança de informação. Com uma vida cada vez mais integrada ao digital, as nossas informações precisam ser protegidas com qualidade. E isso vai fazer parte de uma série de demandas de mercado, já vem fazendo parte de uma série de demandas de mercado, mas isso continua ganhando força. E em 2025 a gente vai perceber já por quê. Essas tecnologias que usam blockchain, elas vão ser cada vez mais importantes, especialmente na segurança das nossas informações. Um outro mercado que também vai começar a ganhar ainda mais forças, principalmente no Brasil, é o mercado de tecnologias integradas nos equipamentos. Então a gente vai ser cada vez mais impactados por coisas conectadas na nossa casa, nos itens que a gente usa no dia a dia, relógios, óculos, daqui a pouco roupa, sapato, nos carros que a gente dirige, e isso está muito atrelado a um aumento significativo da capacidade de integração dos nossos produtos físicos ao ambiente digital. O IoT, ou Internet das Coisas, isso tem sim ganhado ainda mais relevância, principalmente com o surgimento de dispositivos que tentam ser o próximo passo das nossas integrações hoje com smartphones ou com computadores. Então cada vez mais a gente vai ver dispositivos conectados surgindo com diferentes formatos, diferentes propostas e aplicado em diferentes contextos. Para terminar esse bloco sobre tecnologias que seguirão impactando o ecossistema em 2025, não tem como não mencionar as plataformas de desenvolvimento no-code, ou seja, plataformas que permitem você desenvolver soluções, desenvolver produtos digitais sem precisar necessariamente escrever linhas de código. Por que isso vai continuar ganhando força? Porque cada vez mais a gente vai ver perfis profissionais que não vêm da tecnologia, mas que têm ideias de novos negócios, que têm ideias que se encaixam bem com diferentes mercados, tendo as plataformas no-code como uma forma de viabilizar o lançamento de produtos, os testes desses produtos e, claro, você partir de um princípio que você não precisa aprender sobre desenvolvimento de software para ter o seu produto no mercado, isso vai ganhar cada vez mais relevância. Então, plataformas no-code, elas seguem sendo fundamentais para a gente ter novos produtos e mais produtos testados no mercado a partir de diferentes visões de oportunidade em mercados também diversos. Um parêntese importante para falar sobre tendências de 2025
é considerar todas as soluções e toda a discussão que a gente vai continuar tendo cada vez mais frequente sobre sustentabilidade, impacto climático, energia renovável. Esses são pontos que, por mais que eles sejam densos, eles exijam um grau de conhecimento muito alto, mas eles vão se tornar pautas cada vez mais recorrentes. O que é bom para as startups que focam nesses mercados, porque cada vez mais as grandes indústrias, o viés mais tradicional desses mercados vão estar abertos à inovação, vão estar abertos às novas oportunidades e os novos produtos que estão surgindo, em prol da gente conseguir projetar um ambiente cujo impacto ambiental ele tende a diminuir a velocidade desse impacto, que já é irreversível, mas também explorar novas oportunidades de energia renovável, explorar impacto em meio ambiente, impacto climático, né? Então hoje eu moro numa cidade que é a cidade do Recife, que é um dos principais alvos do impacto climático com o aumento dos níveis dos mares, né? Então, soluções que conversam sobre essas complexidades vão estar cada vez mais no foco, tanto das discussões quanto da captação de investimento, do posicionamento relevante de mercado. Então acho que isso é muito importante, e o Brasil ser um produtor dessas soluções é algo que é fundamental para que a gente possa desenvolver e amadurecer o nosso ecossistema como um todo. Um outro ponto relevante sobre o nosso ecossistema que a gente precisa considerar são os perfis e os comportamentos investidores para 2025. A gente está vivendo um momento de instabilidade econômica, e sempre que a gente está num momento de instabilidade econômica, a tomada de risco nos investimentos ela é sempre mais cautelosa, faz parte do processo e dos comportamentos dos perfis investidores. Isso significa que a gente vai deixar de ter dinheiro na mesa disponível para as startups? Não, longe disso. Porém, todo o dinheiro que a gente tem disponível para as startups vão estar sendo priorizados para as soluções que consigam mostrar uma consistência financeira, um potencial de sustentabilidade no mercado e principalmente um potencial de adaptabilidade às eventuais mudanças que o mercado pode passar. Isso é uma questão fundamental, por quê? Porque quando a gente fala de investimento, a gente sempre pensa na busca pelas soluções disruptivas ou qualquer coisa do tipo. Só que, na verdade, quando a gente fala dos bons investimentos, a gente fala de uma boa relação entre o potencial inovador que os produtos digitais oferecidos pelas startups podem ter, combinados com a capacidade de você desenvolver um modelo de negócio que seja financeiramente sustentável. Essa combinação, se for bem feita, certamente você vai ter boas oportunidades de conversar, negociar e até captar boas rodadas de investimento em 2025. Um outro aspecto que é importante a gente discutir sobre o cenário do ecossistema em 2025 são os comportamentos empreendedores, aquilo que de fato vai definir os perfis de liderança e o direcionamento de fato dos negócios que surgem cada dia mais no ecossistema. Então, fundamentalmente, a gente está falando de uma evolução do perfil empreendedor muito em cima de aspectos de diversidade. Então, cada vez mais a gente vai ver perfis diversos criando, liderando e impulsionando negócios no mercado. E essa diversidade, ela entra em todos os aspectos que a gente possa imaginar. A diversidade de gênero, a diversidade racial, a diversidade geográfica. Então, assim, empreendedores e empreendedores de diferentes áreas do país vão estar cada vez mais à frente de negócios relevantes. A gente já tem muitos cases legais no país que mostram esse potencial, e isso tem a ver com a capacidade de você identificar problemas diversos em localidades diferentes e ter capacidades também diversas para resolver esses problemas com criatividade, para resolver esses problemas com efetividade. Então, perfis de lideranças diversos é um dos comportamentos e uma das tendências mais importantes que a gente vai projetar no ecossistema para 2025. Não que isso não esteja acontecendo, isso vai ser ainda mais ponto de ênfase quando a gente for falar sobre o perfil empreendedor, a figura empreendedora esperada para
para impulsionar negócios que sejam relevantes no mercado. Então a gente quebra um pouco aquela visão que a gente tem historicamente desse ecossistema do empreendedor homem, branco, hétero, cis. A gente vai expandir isso para outros perfis e isso vai ser cada vez mais integrado a todas as estruturas de mercado, seja na figura de liderança, mas também na busca por esses perfis enquanto potenciais negócios a serem investidos, apoiados, conectados, contratados. Então, toda essa visão de diversidade ela é o pilar central que a gente continua discutindo e a gente continua evoluindo dentro do ecossistema em 2025. Por fim, quais são os mercados que de fato vão ganhar ainda mais relevância em 2025? E aí eu vou voltar para aquele aspecto da tecnologia de blockchain para começar a falar sobre um mercado que vai sim receber um impacto muito grande nesse próximo ano, que é o mercado das bets, as plataformas de aposta. Por que a gente precisa falar disso agora? Porque essas plataformas elas estão passando por um processo de regulamentação nacional, ou seja, elas deixam de ser operadoras internacionais e elas passam a operar no Brasil com CNPJ nacional. Por que isso é importante ser discutido e por que isso vai impactar 2025? Porque a gente tem um aumento na responsabilidade sobre tanto a tratativa, os comportamentos, os aspectos que geram comportamentos de vício nas pessoas que usam essas plataformas, agora tudo isso gerado sobre a regulamentação nacional. Então, tanto as próprias plataformas vão ter que mudar, quanto os serviços que fornecem soluções para as plataformas também vão começar a ganhar um destaque e uma abertura maior de mercado. E por que isso tem a ver com as tecnologias que a gente falou? Porque muito dessas ações nas plataformas de aposta tem a ver com dados protegidos, né? Então os nossos dados, as nossas informações precisam de um nível de proteção alto para que essas plataformas elas continuem tendo credibilidade e que gradativamente a gente possa fazer com que elas sejam menos danosas no que diz respeito ao desenvolvimento de comportamentos de vício. Um outro mercado que, atrelado a esse, também segue ganhando força no Brasil é o mercado fintech. Então, as soluções para o mercado financeiro, não só bancos digitais, que eu acho que nesse aspecto a gente chegou pelo menos num primeiro limite de novos entrantes, mas soluções financeiras diversas, elas seguem sempre sendo alvo principal de figuras investidoras, de conexão efetiva com o mercado, tanto soluções financeiras para o mercado B2C quanto para o mercado B2B, principalmente para o mercado B2B por contexto Brasil e por uma busca maior por soluções que se integrem às empresas por contratos maiores ou por ticket médio mais alto, por um grau de segurança do negócio um pouco maior. Então, fintechs seguem sendo um mercado importante para 2025, assim como o mercado de saúde. Desde 2020 para cá, o mercado de saúde segue sendo acelerado enquanto oportunidade de captação, enquanto diversificação dos serviços, diferentes entregas de valor. Então, o mercado de saúde ele é um mercado que continua sendo relevante para o mercado e ele segue crescendo. Em 2025 não vai ser diferente, principalmente soluções que falam do contexto saúde numa camada muito mais ampla, que vai desde o bem-estar, alimentação saudável, alimentação consciente, até de fato os serviços de saúde tratativas, né, ligados aos hospitais, às clínicas, aos procedimentos de saúde em geral. Outro mercado que ganha ainda mais força em 2025 é o mercado de soluções para o varejo. A gente segue evoluindo o entendimento sobre a relação do mercado com a compra, principalmente voltada à compra online, mas também a experiência da compra offline. E as soluções voltadas a varejo que trazem experiências, que trazem uma relação mais customizada, mais próxima, mais efetiva entre as demandas de consumo e os fornecedores de produtos em geral, vão continuar ganhando força em 2025.
E quando a gente fala do mercado varejista, a gente precisa fazer uma extensão desse mercado varejista para soluções de cadeias de suprimento, cadeias de distribuição, soluções industriais, soluções de logística, que vai desde dessa cadeia de deslocamento dos itens até aquelas soluções já dentro das cidades, que são conhecidas como Last Mile Delivery, né? Então, a logística atrelada a varejo vai ser ainda um elemento muito forte para 2025. Algo que a gente também vai ver ganhar força no ecossistema é o surgimento de mais soluções com base e proposta de serem micro-SaaS. Como assim? A gente historicamente não via muitas startups sendo fundadas por uma empreendedora ou um empreendedor. Geralmente isso era até mal visto quando a gente colocava ali na relação dessas startups com perfis investidores, como se necessariamente para você ter uma startup você precisasse ter pelo menos mais de uma pessoa na equipe fundadora. Porém, hoje tem ganhado força e continuará ganhando força em 2025 um modelo mais lifestyle business, que geralmente é percebido a partir da criação de micro-SaaS, soluções ultra nichadas, voltadas à resolução de problemas bem específicos de algum mercado e que podem ser feitos por uma única pessoa. E aí, quando você junta a visão do lifestyle business, que as pessoas querem buscar ali um grau de estabilidade financeira ou um complemento financeiro que não necessariamente vai pedir um fluxo de captação de investimento ou uma competitividade muito acirrada com os grandes players. Então você vê ali um negócio que tem um objetivo de gerar 30, 40, 50 mil mês, atrelado a uma visão muito específica de uma demanda de mercado, com a capacidade de você desenvolver produtos, por exemplo, com no-code. Quando você junta esses três pilares, você vai ver de fato soluções novas surgindo num volume muito maior do que o que a gente tinha historicamente no nosso ecossistema. Algumas dessas soluções podem evoluir para uma startup com várias pessoas, outras podem ser adquiridas, mas em geral a gente vai ver soluções atreladas a pessoas que têm objetivos específicos, que identificaram uma oportunidade muito específica e que tem um produto no mercado que gera ali uma receita complementar ou que permite que essa pessoa tenha um estilo de vida mais tranquilo e menos eufórico, como geralmente é o nosso ecossistema de startups, via de regra. Esses são os pontos principais que eu acredito fazerem parte do que vai impactar o nosso ecossistema em 2025. São pontos que precisam de atenção, são pontos que podem gerar mais oportunidades, que podem gerar maior assertividade nas suas estratégias e, obviamente, na forma que você se posiciona no mercado. São questões que, óbvio, podem se desmembrar em muitas outras conversas, em muitas outras discussões com um grau de profundidade maior, mas eu quis trazer aqui um pouco da minha visão, do que eu estou esperando para 2025, do que eu acredito que vai fazer parte do nosso dia a dia enquanto ecossistema. E eu imagino que você também tem as suas opiniões, as suas perspectivas, e eu gostaria que você usasse essa última interação da gente esse ano para comentar o que você espera para 2025, o que você acredita que vai fazer parte do nosso ecossistema, seja com mais força, seja surgindo no ecossistema agora. Acredito que se a gente conseguir juntar essas visões diferentes, essas experiências diferentes, a gente tenha de fato uma análise de tendência, vamos chamar assim, muito mais assertiva, muito mais sólida e, obviamente, muito mais democrática. Eu acredito muito que a visão de tendência precisa ser construída por muitas mãos e muitas cabeças. Eu estou trazendo um pouco da minha visão, que já é resultado de muitas conversas, muitas delas você acompanhou aqui e que, obviamente, pode ser ainda mais aprimorado com a sua participação. Se você chegou até aqui, eu lembro que todas as edições do Papo de Camelo, elas estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Você pode sempre acessar nas descrições informações sobre todas as pessoas que eu conversei e não deixe de assinar a minha newsletter, a Camelo News, para ter ainda mais conteúdos sobre desenvolvimento de startups. Então a gente se escuta ou se vê no próximo Papo de Camelo. Valeu!